Muito boa noite, que a paz do grande seja com cada um de vós, vocês. Na paz do meu Rei Maior, Criador do céu, da terra e de todo ser que respira sobre a terra, debaixo dela, sobre a água, debaixo dela, sobre o ar ou acima dele. Na minha 7 encruzilhada eu salvo cada um de vós, vocês. Na noite de hoje eu quero apresentar para vocês um trabalho que a Banda Maior traz, que é a luz que vai iluminar a escuridão. Desceremos nos mais baixos porões do umbral, resgatando aqueles que estão em busca da luz. Desceremos no mais baixo umbral da ignorância para instruir aqueles que precisam aprender para que se tornem seres humanos melhores a pisar nessa terra. O objetivo desse projeto, se é que assim eu posso dar o nome, é levar a cada um dos seres que alcançarão esse projeto um pouquinho de instrução que farão vocês seres humanos melhores, seres reencarnados melhores. Nós, da espiritualidade, por ordem da espiritualidade superior, que nos assiste e nos comanda, queremos trazer para cada um de vocês a responsabilidade que cabe no ombro de cada umbandista, de cada trabalhador das religiões afro-ameríndias e descendentes delas, a instrução para perceber que Umbanda é sim cristã, é sim uma religião digna de respeito, mediante a tanta coisa que vocês veem nesse plano terrestre de vocês. Que na caminhada de vocês possam compreender que não existe o certo ou errado, existe o que é justo. O caboclo trabalha no elemento das matas, na força verde esmeralda, verde esperança, para aqueles que creem nessa energia. O preto velho, senhor das magias e dos acontecimentos terrenos, trabalham nessa vibração para atingir objetivos que a eles foram designados. Nós, denominados Exus, trabalhamos para que haja compreensão. Exu não é bom, Exu não é mau, Exu é justo. Ele pratica, acima de tudo, a justiça que vem desde lá de cima, passando pelo crivo dos orixás cósmicos, pais e mães orixás, como vocês denominam, engenheiros siderais que auxiliaram na criação desse orbe terreno, para que vocês possam compreender. Usamos indumentárias, nomenclaturas, roupagens fluídicas próprias, para que haja energia da lei de crença para cada um de vocês. Nosso objetivo nesse projeto que nós estamos trazendo é tentar explanar de maneira minuciosa, ou pelo menos explicativa, desmistificando a Umbanda, desde o caboclo, principiando ao meu patrão, caboclo rei das 7 encruzilhadas, passando pelas almas santas e benditas que são os denominados pretos velhos, os agachados para nós, em todas as linhas e falanges que trabalham na Umbanda, finalizando com os falangeiros e com os denominados Exus, sejam eles de lei, batizados ou pagões. Esse é o objetivo deste canal, esse é o objetivo desse projeto. No mais, que a paz do grande maior, o Altíssimo, seja com cada um de vocês que estão ouvindo isso, que estão tirando um pouco do seu tempo para matar, sanar e saciar, seja a curiosidade, seja a sede de sabedoria que vocês têm. Saravá. Fica falando. Qual que é a diferença entre um Exu de lei, um Exu batizado e um Exu pagão?
Boa noite, meu filho, meu saravá. Que a banda maior te proteja, te acompanhe na sua caminhada terrestre. Na lei de Umbanda, denominada Caminhada de Exu, nós podemos diferenciar, basicamente, sem entrarmos nem aprofundarmos demais, em questão das linhas falanges e subfalanges, os Exus são diferenciados entre Exu de lei, ou chamado também de tronados, Exu batizado e Exu pagão. O Exu de lei, ou trono real, é aquele que trabalha diretamente na energia do orixá regente sobre a sua energia. Ele trabalha sobre a energia de um dos 5 planos elementais, que na verdade são 5 para nós, não 4 como vocês. Além de terra, fogo, água e ar, Exu também transita um outro elemental chamado éter. Os tronados são aqueles que atingiram um nível de evolução, conhecimento e vibração o suficiente para distinguir entre bem e mal e executar de maneira justa aquilo que é reverenciado e designado pelos orixás cósmicos. Esse é o tronado, ou Exu de lei. Recebe esse nome porque ele cumpre e executa a lei. É dito na lei de Umbanda que Xangô escreve a lei, Ogum a executa. E a pena que Xangô escreve e a espada de Ogum que executa a lei é a ação de Exu. Nós executamos a lei que vem dos tronados. Trono das matas, trono das pedreiras, trono das cachoeiras, trono do vento, de cada um dos tronos denominados orixás astrais. Os orixás designam determinadas ações que são cumpridas pelos Exus de lei. Os Exus de lei, por sua vez, utilizam ferramentas para executar essas leis. São elas os Exus batizados, que é aqueles que compreendem entre o bem e o mal, já receberam a luz da evolução e do conhecimento e estão disponíveis para executar essa lei. Eles já têm compreensão e discernimento para executar essas leis e executam de bom grado, ou seja, atingiram nível de evolução tamanha que sabem para que estão aqui e executam com felicidade no coração. Ou seja, eles são manifestação do Espírito para a prática da caridade. E por último, e não menos importante, os chamados Exus pagões. Dentre os pagões existem aqueles que são os subordinados dos Exus de lei, dos Exus batizados, comumente chamados de catiços e erroneamente chamados de escravos, porque não são assim. Eles executam porque trabalham na falange para receber algo em troca. Eles ainda estão na lei da barganha. Eles precisam ainda, assim como alguns seres encarnados precisam do material feito ali no trabalho para que possa acreditar e ter a fé, eles precisam de elementos, ou de ordens, ou de favores, seja uma larafa, um charuto, para executar. Do contrário do Exu de lei, ou o Exu batizado, que utiliza como ferramenta, eles ainda precisam disso. Eles não têm o discernimento adequado entre bem e o mal. Fazem impulsionalmente, ou como um animal age de maneira instintiva, o Exu tem esse, para não ofendê-los, mas vamos usar o termo, instinto de que é aquilo que ele deve fazer, cumprir a lei que um Exu maior do que ele possa dar. Um Exu de lei possui vibração que, se ele vibrar na sua vibração natural, o Exu batizado pode não vê-lo. E o Exu de lei e o Exu batizado vibrem numa certa nuance que o Exu pagão às vezes pode não vê-lo. Então, é nível de evolução, é nível de densidade fluídica. Também dentro dos chamados Exus pagões, nós vamos encontrar os chamados rabos de encruza. Aqueles Exus que vocês veem descendo no centro de Quimbanda e aprontando em troca de uma entrega, de uma arafa, de qualquer uma coisa, fazem aquilo que as pessoas pedem.
Não é que eles estejam errados, eles simplesmente não têm discernimento. São como crianças. Errado é quem pede. Eles estão ali para executar. Essa é a diferença básica entre Exu de lei, ou tronado, batizado, ou Exu de luz, e o Exu pagão, ou rabo de encruza, ou catiço. Saravá, meu filho? Saravá. Meu velho, um Exu de lei tem vibração para se comunicar com qualquer outro tipo de falange, ou ele também tem limitações para enxergar determinadas falanges? Saravá, meu filho. O Exu de lei, como eu disse, ele trabalha diretamente com os orixás siderais. São como os chamados falangeiros dos orixás siderais. Eles trabalham ombreando lado a lado a um caboclo, a um preto velho. São eles que executam a lei, seja dos orixás, seja das entidades que vocês denominam direita. Assim como a energia de vocês funciona como direita e esquerda e existe energia neutra, assim um Exu de lei, ele é essa energia, essa trançagem de energias. Ele pode trabalhar lateralmente a um caboclo, a um preto velho, a um baiano, a um boiadeiro, ou qualquer uma outra linha que vocês denominam de direita. Um Exu de lei, ele trabalha dentro de igrejas, sejam elas como vocês chamam hoje, as igrejas protestantes de evangélicas, numa igreja católica. Se o filho pudesse ter a sua vidência aberta, iria verificar que existem lanceiros, guardas, protetores, ou como você quiser chamar, na porta de toda a casa de oração. São Exus de lei que ali ladeiam, prontos para defenderem a ordem e a segurança. Esse Exu de lei trabalha na situação de guardar a casa. Então eles têm que trabalhar com ordens vindas do astral superior. Muitas das leis que um Exu de lei executa é uma ordem vinda do orixá cósmico que o assiste, ou seja, de um falangeiro dessa energia. Às vezes não passa pelo crivo de um caboclo ou um preto velho. Essa é a ação do Exu de lei. O batizado é aquela Exu que recebe ordens do caboclo, vai e as executa. Para isso ele pode utilizar de um catiço ou um Exu pagão também. Então quando um caboclo menciona para você, meu filho, eu vou lá na sua casa lhe abençoar, te ajudar, ele sim vai até lá, mas ele não vai sozinho. Ele carrega um Exu batizado para que possa executar. Quando você vê laboratórios do baixo astral ou cadeias de energias negativas do baixo astral, é um Exu de lei que vai até lá e desmancha tudo aquilo. Então eles trabalham diretamente ligados. É a função e eles assim o desempenham. Assim como sem um engenheiro não tem planta de uma casa. Sem um mestre de obra não tem organização numa obra. E sem um servente para bater a massa, o pedreiro não tem o que fazer. Todos são peças importantes da globo terrestre. Entendeu, meu filho? Saravá. Em relação a como se fosse uma escolha de Pombogira e de Exu, referente na vida de cada médium. Como é feita uma escolha, como essa energização é feita e como eles dão regência na vida da pessoa. Boa noite, minha filha. Quando a pessoa reencarna ou desce das orbes celestes para o plano terrestre reencarnatório, é feita uma programação espiritual daqueles espíritos que vão acompanhar cada uma daquelas pessoas reencarnadas no orbe terrestre. Desde o seu mentor espiritual, passando pelo chamado anjo guardião, ou Eledá, como é chamado, passando pela sua escora, que é aquele Exu guardião que te assiste em todos os momentos espirituais. E se a sua missão for de ser um médio de umbanda ou de religiões afro-ameríndias, são designados seres espirituais compatíveis com seu nível de vibração e com o mesmo nível de afinidade que você tem para te assistir. Ou seja, cada um
dos mentores espirituais, e isso não só Exu e Pombagira, passando por Caboclo, Preto Velho e toda a falange que te assiste, ela é escolhida e feito uma espécie de acordo com aquela pessoa que vai reencarnar. Os espíritos se reúnem, é feita uma conferência e é designado em comum acordo entre reencarnado e ser espiritualidade superior que assiste ele, que aquele será o seu guardião. Ele reencarna e ele precisa de ter 3 pontos principais. Objetivo reencarnatório do médium e da função daquele Exu, Pombogira ou mentor espiritual. Segundo, mesmo nível de afinidade sobre objetivos e funções reencarnatórias. E terceiro, características dentro da sua ética, da sua moral e da sua postura com eles. Ou seja, os mentores espirituais que manifestam em você são aqueles que têm o mesmo nível de afinidade, não de evolução sua. É por isso que algumas pessoas acreditam que recebem influência, seja do orixá, do guia, do Exu. Na verdade, ele não sofre influência direta. Ele já possui aquela característica que tem uma afinidade. É denominado nos orbes celestes de lei de afinidade. Do contrário da física de vocês, que os opostos se atraem, na espiritualidade superior, os semelhantes se atraem. Se você é uma pessoa taciturna, fechada, os mentores espirituais que te acompanham são assim. Se você é uma pessoa alegre, jovial, mais cheia de desenvoltura, os guias que te acompanham são assim. E a pergunta que não quer calar: e aqueles guias que são completamente diferentes dos médios? Possa crer você, minha filha, que todos eles têm pontos em comum. Seja na questão ética, moral, intelectual, sentimental, espiritual, de alguma forma. Ou seja, finalizando a sua pergunta, os guias que manifestam em você, não só Exu e Pombagira, são guias que têm afinidades com sua maneira de ver a vida. Eles influenciam sim seus atos, porque você dá abertura para isso. Saravá. Por que eles lapidam o médium de acordo com o que eles querem? Ou então, para que é necessária essa lapidação? Já que deve ter compatibilidade. Veja bem, minha filha, uma vez que eles estão no plano espiritual, eles possuem melhor discernimento do que é melhor para o médium e de qual é a missão que ele assumiu antes de se reencarnar. Quando vocês reencarnam, a grande maioria de vocês recebe uma dádiva, para mim é uma dádiva, que é o esquecimento dos seus planos anteriores, das suas vidas pregressas e até mesmo da sua programação. Você tem imbuído no seu subconsciente, no seu astral superior, essa intenção, esse objetivo. Mas se esquece, aqueles guias que lapidam o médium, ou designam certas ações que ele tem que executar, ou induz essas ações, é como muito é dito, por amor ou pela dor. Ele é convidado a praticar certos atos que estão voltados para o seu engrandecimento. Um guia, seja ele Exu, Pombogira, Caboclo, Preto Velho, nunca bate como se vocês falam aqui na Terra. O simples fato deles se ausentarem ou se tornarem imutáveis na sua vida, você passa a sofrer ataque das insídias. E quando existem leis para ser executadas, vosso Exu e vossa Pombagira são os primeiros a executar, porque sabe que aquilo é para um bem maior. Essa lapidação, assim como o nome simbólico diz, o diamante bruto não tem tanto valor. Ele lapidado e construído a joia, você vende nas casas de comércio bem mais caro, porque é mais bonito, porque é mais útil e é mais... como eu vou dizer para que você possa entender? É uma coisa mais apresentável. O Exu e a Pombagira, quando lapida o médium, é para que ele se torne aquilo pelo qual ele designou a sua reencarnação. Saravá. Meu velho, como que a gente consegue discernir, obviamente, além da apresentação da própria entidade,
Se um Exu, ele é um Exu de lei ou batizado? Veja bem, meu filho. Vocês já receberam instruções todos os dias nos terreiros dos livros da mesa branca, denominada hoje de kardecismo, é esse mesmo nome, minha filha? Ou espiritismo, como é o nome originário, de que podeis discernir o mentor espiritual pela sua obra. A maneira mais prática, segura e firme de discernir um Exu entre o Exu de lei, Exu batizado ou pagão, é pelas suas obras. Mas hoje comumente é dito, que é de conhecimento quase amplo de quem é praticante da Umbanda, que os Exus de lei, eles possuem nomenclaturas ou ações diretas ao orixá. Aqueles que são os batizados, eles são os primeiros a dizer que são. E os pagões é aqueles que você vê que são um pouquinho mais desapegados do objetivo maior e mais apegados a certas características. Essa é a maneira mais segura. Pela obra se vê o nível de evolução, seriedade e trânsito espiritual de um Exu, meu saravá. Como um Exu executa um pedido e como ele é executado? Meu saravá, meu filho. Veja bem, quando um Exu conversa com uma pessoa, recebe um pedido de um ser reencarnado, sendo ele executor da lei maior, ou seja, um Exu de lei, ou um batizado que está sobre um crivo de uma ação, ele executa um pedido da seguinte forma: ele vai trabalhar sobre a ação de vida daquela pessoa, maneiras de que vão encontrar pessoas com o mesmo nível de interesse, pessoas com o mesmo nível de evolução, e fazer com que essas pessoas cruzem o caminho para que seja executado. Nem todo o pedido feito, ele é prático. Por quê? Porque nós temos que trabalhar com uma coisa denominada livre-arbítrio. Nós não podemos simplesmente, a um pedido de uma pessoa para um emprego, pegar a pessoa e colocar ela em qualquer local. É por isso que alguns guias, principalmente os batizados, dizem assim: eu vou dar um paliativo, eu vou dar uma coisa por algum tempo. Porque eles sabem que existe uma lei para ser executada. Se você me pedir, eu preciso... Você faz o estudador, por exemplo. Fala assim: meu velho, eu preciso passar de ano. Se você não fizer por onde, não tem como eu executar aquela lei. Eu não tenho como fazer com que as respostas que você deu sejam verdadeiras. Tem como fazer com que você, naquele momento, se recorde daquilo que você estudou e favoreça para você. Só que eu não posso quebrar o livre-arbítrio daquela vaga que era de uma outra pessoa. Eu tenho que manipular a vida para que aquela pessoa encaminhe para uma outra coisa, para que aquela vaga designada para você esteja livre. Ou seja, em resposta à pergunta, nem todo pedido é executado. Principalmente porque um Exu que tem discernimento diz: eu vou lhe ajudar. Ele não diz que vai fazer o que você pediu. E é importante que cada pedido feito, ele precisa tomar-se cuidado. Porque se ele pegar um Exu chamado pagão, ele vai ter certas ações para executar, às vezes, de maneira errônea o pedido. Existe um caso conhecido em alguns terreiros que, se uma fêmea pede: olha, eu quero ser desejada por muitos rapazes de calça, ela tem que tomar cuidado com o que ela pede, porque ela não disse como ela quer ser desejada. Nada aquilo que seja pernicioso é pertinente para um guia, seja caboclo, preto velho ou Exu. Toda ação gera uma reação. Todo livre-arbítrio tem que ser respeitado. Então, quando você faz um pedido para o Exu, primeiro, pense o que você vai pedir, porque a execução daquela lei, ela pode pesar sobre você. Existe um ditado de compadre Zé Pilintra que diz: cuidado com o que você pede, que você pode ser atendido. Não da forma como você quer, mas da maneira como você pede. Eu costumo sempre ensinar aos meus filhos: aprendam a fazer um pedido para que você possa alcançar o seu objetivo. Meu saravá.
Meu velho, a respeito dos guardiões que assumem compromisso conosco antes da gente encarnar, às vezes acontece da gente adquirir novos auxílios, como por exemplo dentro da Umbanda, os padrinhos que a gente escolhe, ou que escolhem a gente, que é os dois casos, e muitas das vezes esses padrinhos começam a atuar mais na nossa vida do que os nossos próprios guardiões. Seja na abertura de caminhos, mas também na questão de orientação, de equilíbrio. Às vezes é muito dito, inclusive, que tem determinados padrinhos que tomam conta da sua vida literalmente. E é como se o seu guardião original ou a sua guardiã, não que ele se ausentasse, mas que ele ficasse mais de lado e o padrinho tomasse a frente. Como isso acontece? Meu saravá, meu filho. Vamos voltar ao ensinamento que eu dei anteriormente, denominado lei de afinidade. Aqueles que você escolhe como seu padrinho, na verdade, já estão escolhidos antes de você reencarnar. Você simplesmente confirma um compromisso que foi adquirido antes de você reencarnar. Sobre a ação do seu padrinho, madrinha, ou mesmo daquele Exu que você tem afinidade, voltamos novamente para a mesma estaca inicial. Lei de afinidade é tudo. O Exu que te assiste, em qualquer pedido que você fizer, voltado a ele sempre vai se apoiar na lei de afinidade. Ele vai se apoiar na lei de circunstância vibracional. Ele vai olhar para você, você vai olhar para ele, vão reconhecer espiritualmente que vocês são irmãos programados para trabalharem juntos. E não é que eles passam a tomar conta da sua vida mais do que seu guardião. O X da questão é que existe uma maneira errônea de se pensar que quem faz as coisas para um médium é o seu guardião. Como o nome diz, a função do seu guardião é guardar. É natural alguns médiuns dizerem: meu guardião faz muita coisa para algumas pessoas, para mim não faz. Porque não é a função dele. A função dele para uma pessoa da assistência é praticar a caridade. Para o seu médium não é caridade. Para o seu médium é função guardá-lo, instruí-lo, inspirá-lo, conduzi-lo ao caminho que ele tem que seguir. Basicamente podemos dizer que a função do guardião de um médium é instruí-lo espiritualmente. Em algumas situações eles podem até te assistir em alguma coisa de cunho material. Mas normalmente os vossos padrinhos e madrinhas são aqueles que acompanham a sua caminhada. Então são mais fáceis de lidar com a sua personalidade, com os seus desejos, com seus trejeitos, com os seus defeitos e qualidades. Então, os chamados Exus afins, ou padrinhos e madrinhas, são aqueles que te assistem no dia a dia, nas suas coisas, na sua vida profissional, sentimental, etc. Já o seu guardião, ele cuida única e exclusivamente da sua vida espiritual, da função de defesa do ataque dos insídias negativos e de amparo. Eis o porquê do nome guardião ou capa-escora. O termo capa-escora é um termo que foi designado em tempos outrora, que tem esse nome porque o guardião fica sempre nas suas costas. Escora porque ele lhe apoia nos momentos de dificuldade. Então a função do capa-escora, o guardião, é guardá-lo, ampará-lo, instruí-lo, trazê-lo à razão quando você perde a razão, o equilíbrio na sua vida espiritual. A função do vosso padrinho é assisti-lo nas demais coisas. E dos Exus que têm afinidade com você, de amparar aquilo que você fez o pedido. Afinal, já que ele não é um seu guardião, ele está praticando a caridade. Você está pedindo, ele está executando, é de coração, é de bom grado. Caridade é isso. Fora disso é filantropia, meu filho. Saravá, pessoal. Meu velho, boa noite. No início o senhor tinha falado que iria explicar o porquê que não se usa a palavra Deus, e sim o Pai Maior, o Grande. Veja bem, minha filha, o meu saravá para você. Não é que um Exu não possa utilizar a terminologia
do tel sagrado, Deus, ou qualquer um outro nome que você quiser designar. Nós levamos um pouco ao pé da letra o sentido de não elevar o nome do Altíssimo em vão. Não dizendo que vocês utilizam. Vocês são seres reencarnados, criação deles como nós, mas possuem aqui na Terra um sistema de culto denominado de religião ou religare, que proporciona para vocês a capacidade. Um Exu, ele não se acha, muitas das vezes, digno de usar o nome de Deus em vão. E só pelo simples fato de utilizar o nome Deus, o tel sagrado, ele acredita que ele está num sentido vibracional e evolucionário suficiente para não utilizar. É por isso que nós utilizamos o grande, o rei maior, o altíssimo, o patrão, como nós cultivamos utilizar. Não que não podemos usar nomenclatura. É tolice acreditar até mesmo que um guia de Umbanda não possa utilizar nem mesmo a nomenclatura que te assiste. O vosso nome de batismo ou de registro, para nós é comum. Mas existe uma coisa denominada lei de crença, que se eu utilizar o seu nome de batismo, as pessoas não vão acreditar que ali eu estou manifestado. Se eu posso utilizar o nome de compadre José Pilintra, e se um filho na corrente chama José, é tolice acreditar que eu não posso chamá-lo pelo nome de batismo. Mas é por uma questão iniciática e ritualística em que não utiliza o seu nome de batismo. Assim como você não chega a um padre e chama ele pelo nome, sim, padre. Assim como você chega até um pastor e não utiliza ele pelo nome. Utiliza a nomenclatura pastor. Então, não é que o Exu não possa mencionar o nome de Deus. Ele simplesmente se sente, vibracionalmente falando, indigno de utilizar esse nome. O meu saravá. Velho, boa noite. O Exu que desce no terreiro de Umbanda, que desce no terreiro de Quimbanda, que desce na igreja, ou em qualquer outro lugar, são os mesmos? Boa noite, meu filho, meu saravá. Quero que vocês compreendam da seguinte forma. Da mesma forma que a nomenclatura que vocês utilizam para dar nomes a seres reencarnados, também é utilizado no plano espiritual. Ora, sejamos práticos e inteligentes, já que o objetivo desse projeto é levar luz à ignorância. Tranca-ruas não é um nome de batismo para ninguém. Aqueles seres que manifestam no terreiro de Quimbanda, fazendo os tipos de trabalhos pertinentes a Quimbanda, aqueles trabalhos que são feitos no terreiro de Umbanda, ou aqueles seres que manifestam em igrejas com o nome de tranca-ruas, não são os mesmos seres espirituais. São seres que utilizam o mesmo nome de batismo como você tem e como outros filhos na terra têm. Ora, vosso nome é o nome de um apóstolo e você não é um apóstolo. Vosso nome com certeza já deve ter sido emprestado a algum ladrão e eu espero que você também não seja um. Da mesma forma, meu filho, tranca-ruas é uma nomenclatura. Sejamos bem claros, se você quer parecer uma pessoa importante, utilizar o nome importante vai lhe conferir uma certa imagem mais importante. Os nomes mais conhecidos são os mais utilizados. Você nunca vai ouvir um nome de um Exu diferenciado nas igrejas, por exemplo. Porque os nomes dos espíritos que manifestam lá são sempre os mesmos nomes mais famosos. Porque impactuam de maneira melhor. Vamos ser práticos. Você vai até um terreiro de Quimbanda e desce Dona Maria Padilha. E você encomenda uma amarração para uma pessoa. Ora, sabemos que na lei de Umbanda isso é um ato errôneo. Amanhã ou depois a sua vítima, ou seja, a pessoa que sofreu as ações da sua amarração, vai até um terreiro de Umbanda e lá faz um transporte ou é atendido. Será que realmente Dona Maria Padilha, uma guardiã,
do cacife dela vai se dar a esse desprazer? Não. É como eu disse, existe Exu de lei, batizado e os chamados rabos de encruza. Esses que utilizam nomenclaturas famosas são seres espirituais que querem impactuar as pessoas com nomes próprios que conferem poder. Quando você vai fazer um trabalho, puxa-se um transporte, você nunca vê uma Maria Padilha manifestada, fui eu que fiz o trabalho. Porque não foi ela, propriamente dito. O rabo de encruza vai se manifestar de maneira torpe e vai dar a cara a tapa. Vamos dizer assim, que foi ele que fez. Mas lá no terreiro de Quimbanda, ou qualquer uma outra nomenclatura que for, ele vai utilizar essa nomenclatura de Maria Padilha, porque esse é o nome que ele utiliza lá. Nos terreiros de Umbanda, Exu desce para praticar única e exclusivamente caridade. Nos terreiros de Quimbanda, os Exus pagões estão ali para tomar lá da cá. O termo Quimbanda, em algumas nomenclaturas, vem de barganha, meu filho. O Exu veio, recebeu, ele está fazendo. É comum você ver nos terreiros de Umbanda, durante um transporte, falar, não, meu velho, eu sei que o senhor recebeu para isso. Ou o Exu se manifestar, peraí, eu recebi para fazer isso. E querer alguma coisa em troca. É de sabedoria da casa, de saber conduzi-lo à prática do bem. Então, não são os mesmos espíritos, assim como não é o mesmo tranca-rua que manifesta em você, o que manifesta no filho que tem num outro terreiro em outra região. São seres espirituais da mesma vibração. Podemos verificar que alguns casas de culto, kardexistas ou espíritas, que possuem o mesmo nome de mentor, Serapião Ribeiro, Bezerra de Menezes, são nomes famosos. Se você pegar numa legenda aí a quantidade de centros espiritualistas com o nome de Bezerra de Menezes, iria dar trabalho para o ser espiritual Bezerra de Menezes assistir todo mundo. Quer dizer que o Bezerra de Menezes que faz a cirurgia numa casa é o mesmo que faz em outra? Não, são seres vibracionais do mesmo padrão vibratório. Meu saravá.